Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. Vou projetar aqui para a gente ler esse texto e meditar nessa mensagem, nessa palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, 21 a 43, diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Vamos orar, meus irmãos? Pai bendito, acabamos de ler a Tua palavra e suplicamos agora, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito, a ação sobrenatural do Senhor na nossa vida, nos convencendo, transformando o nosso coração, nos edificando, nos consolando, fazendo aquela obra, Senhor, que o pregador não tem condições de fazer. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que às vezes Jesus demora tanto em responder às nossas orações? Porque em algumas circunstâncias da vida parece que Jesus está insensível ao que nós estamos passando. Existe algo que precisamos aprender com a demora de Jesus Cristo? Algo curioso é que, apesar de todo o avanço tecnológico, ainda nós não temos uma solução, humanamente falando, para essa pandemia. Quando começou, eu pensei que ia durar um mês. Eu falei, isso aqui com 30 dias vai estar resolvido. Essa semana eu estava acompanhando aí um pouco das notícias e estão falando que surgiu novos casos na China. Por que está demorando tanto? Por que ainda não surgiu a vacina, não surgiu uma solução para esse problema que nós estamos vivendo? Eu quero que você tente imaginar uma cena na sua cabeça agora. Imagina um pai com um filho com meningite, que é uma doença terrível, procura um hospital e chega naquele hospital e o médico começa a dar atenção ao seu filho e no meio da consulta
chega alguém com uma doença já antiga, mas que não é tão mortal quanto a meningite. E o médico para de dar atenção para essa criança e começa a dar atenção para aquela pessoa que está doente há muito tempo. Tente se colocar no lugar desse pai. Qual seria a sua reação? Você teria paciência para esperar o médico terminar a consulta com aquela pessoa enquanto seu filho está com meningite? Tim Keller disse que paciência é o amor que resiste ao longo do percurso. É resistir sob circunstâncias difíceis, sem desistir nem ceder à amargura. Significa trabalhar quando a recompensa é protelada. O nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, demonstrou tanta paciência. E paciência com pessoas e paciência com circunstâncias. Thomas Grammer, ele no livro Oração Comum, ele pediu a Deus, olha a oração que ele fez. Senhor, permite-nos poder seguir o exemplo da paciência de Jesus. Paciência não é fácil, não é, irmãos? É algo difícil. Hoje, na nossa conversa, logo que acordamos, eu e Gédria, eu lembrei de um livro do A.W. Tozer, sobre um ponto que ele estava tratando do livro, sobre a necessidade de não se defender, mas pedir para Deus nos defender. E como que isso também é difícil quando você está sofrendo algum tipo de acusação falsa e você fala, Deus, o Senhor conhece a minha vida. Da mesma maneira, como é difícil esperar, ter paciência diante de várias situações. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que é rico em detalhes. O capítulo 5 começa com a libertação do gadareno. Jesus sai do território de Israel, vai para aquela região, uma região que era considerada impura pelos judeus, porque ali eles cuidavam de porcos, mas lá vivia um homem numa situação deplorável, que morava nos sepulcros. Ele era endemoniado, que vivia nu e gritando, isolado da sociedade. Diz a Bíblia que quando Jesus se aproxima, ele viu Jesus de longe, correu, se prostrou diante de Jesus, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque peço por Deus que não me atormentes. Jesus liberta aquele homem daquela legião de demônios, porque não era apenas um demônio. E aquelas pessoas daquela região pedem para Jesus ir embora. Porque Jesus liberta aquele homem dos demônios, os demônios entram nos porcos e os porcos morrem. E aí, para aquelas pessoas, porcos valem mais do que um homem restaurado e pronto para o convívio familiar. Porque ele quis seguir Jesus, Jesus disse assim, não, volta para casa e conta para os seus. Jesus, então, sai daquela região ali e volta para Cafarnaum. E uma multidão vai atrás de Jesus, mas o texto ele diz mais, que era uma grande multidão. Se uma multidão são muitas pessoas, havia ali uma grande multidão. E nessa grande multidão, alguém corta aquela multidão e se prostra aos pés de Jesus e diz, minha filhinha está pronta para morrer. Literalmente chegou ao estágio final. Por favor, venha, coloque as suas mãos sobre ela, para que ela fique boa e viva. Quem era esse camarada? A sua filhinha tinha 12 anos de idade e ele chama ela de maneira carinhosa, a minha filhinha. De acordo com os costumes judaicos, significava que ela tinha entrado no primeiro ano da feminilidade. Quem é esse homem? Esse homem se chama Jairo. Quem é Jairo? Jairo é um líder da sinagoga. O que isso significa? Significa muita coisa. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos, os profetas, onde eles aprendiam e ensinavam os seus filhos sobre o caminho do Senhor. E Jairo era responsável pelos serviços religiosos. Ele supervisionava o culto, cuidava dos rolos, da escritura, programava a leitura do dia. Um líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade.
Mas a sua posição religiosa, social e econômica não impediu que o sofrimento chegasse à sua casa. Porque o sofrimento visita a casa do rico e também a casa do pobre. Como disse Spurgeon, o sofrimento vem até mesmo sobre as famílias mais nobres. J.C. Ryle, um comentarista que eu gosto muito, diz assim: Jairo provavelmente tinha riquezas, toda a ajuda médica que essas riquezas pudessem obter. Mas o dinheiro não pôde manter a morte longe da sua filhinha. As filhas das autoridades estão sujeitas às enfermidades e à morte, tanto quanto as filhas das pessoas pobres. As filhas das autoridades também morrem. Jairo precisou, irmãos, romper com a religiosidade da época, reconhecendo um homem. Porque para o judeu se prostrar diante de um homem era algo impensável. Porque nós não podemos esquecer que Jesus também era homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Jairo fica sabendo da fama de Jesus e se prostra diante de Jesus, reconhecendo que aquele é o Messias, o Salvador do mundo. Ele reconheceu que estava diante de alguém que era maior do que ele, maior do que qualquer líder judaico. Ele estava diante do Deus de Israel, o Deus que se fez carne. Reconheceu o poder de Jesus, se prostrou, nada exigiu, mas fez um pedido com muita humildade. Minha filhinha está doente, vamos lá em casa, vamos lá em casa. Alguém disse que não há lugar mais alto do que aos pés de Jesus. E cair aos pés de Jesus é estar de pé. Ele crê que Jesus tem poder para levantar a sua filha do leito de morte. E ele consegue. Jesus começa a ir na direção da sua casa. Imagina agora a alegria desse pai, a alegria de Jairo, levando Jesus para sua casa, diante da fama de Cristo. Mas algo inesperado acontece, irmãos, quando Jesus está indo para a casa de Jairo. A multidão apertando Jesus, diz a Bíblia que uma mulher, no meio daquela multidão, toca nas vestes de Cristo. Mas quem é essa mulher? Qual o nome dela? Ela não tem nome. A Bíblia não fala qual é o nome dessa mulher. E, na verdade, ela nem queria ser reconhecida. E a Bíblia fala que ela sofria de uma doença há 12 anos. Curiosamente, a mesma idade da filha de Jairo. Quando a filha de Jairo nasceu, ela adoeceu. 12 anos de sofrimento. Ela sofria de hemorragia. Aquela mulher perdia sangue diariamente, provavelmente já estava anêmica. Gastou todo o seu dinheiro com a medicina da época e não teve melhora. E mais, a Bíblia diz que ela só estava piorando. Era uma mulher que era considerada imunda por causa desta enfermidade. Segundo a lei judaica, uma mulher com fluxo de sangue não podia relacionar-se com o marido. Não poderia entrar no templo ou na sinagoga para adorar, não poderia participar do culto público. Essa mulher era tratada como se fosse uma leprosa. E os leprosos, quando eles iam entrar numa cidade, eles tinham que entrar gritando: leproso, leproso, leproso. Por 12 anos sem abraçar alguém na família. 12 anos sem participar de um culto público, irmãos. Imagina o emocional dessa mulher. Mas diz o texto, no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele e por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo que estava curada. 12 anos de frustração foi resolvido num toque em Cristo Jesus. Jesus reconhece que algo aconteceu, diz o versículo 30, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Ela pensou que poderia tocar em Cristo e sair de fininho. Vou só tocar nele, receber a cura e estou fora. Mas Jesus pergunta: quem me tocou? Essas perguntas são sempre
assim, todas as vezes que você perceber na Bíblia as perguntas de Deus, pare um pouquinho e fique um tempo meditando sobre essas perguntas. Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos acharam aquela pergunta tão assim, sem noção. Eles chegam e dizem: Senhor, peraí, todo mundo te toca, você está no meio de uma multidão, que pergunta é essa? Que me tocou? Agora, irmãos, eu fico pensando o seguinte: se os discípulos de Cristo acharam a pergunta estranha, imagina Jairo. Se os seguidores de Cristo, que estavam acompanhando ele o tempo todo, acharam essa pergunta sem conexão, imagina Jairo. Por que Jesus quer saber disso agora? Mas essa pergunta, ela é muito especial, irmãos. Alguns estudiosos vão dizer o seguinte: por causa da natureza humana, essa é uma pergunta sincera de alguém que não sabia mesmo. Outros vão dizer que era Jesus dando oportunidade para essa mulher. E eu fico mais com essa segunda opção. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: muitas pessoas me tocam, mas eu fui tocado com fé. Porque de mim saiu o poder. Eu sei que tem muitas pessoas me tocando, mas alguém me tocou com fé. Mais uma vez, o J.C. Ryle diz assim: Nosso Senhor indagou quem havia tocado nele e olhando ao redor para ver aquele que fizera isso. Não há dúvida de que Jesus conhecia o nome e a história daquela mulher. Não havia qualquer necessidade de que alguém lhe desse informações a respeito dela. Não obstante, Jesus desejava ensinar a ela, bem como aqueles que o rodeiam, que as almas curadas devem reconhecer publicamente as misericórdias recebidas. É por isso que o discipulado não é apenas conseguir que nossas necessidades sejam supridas. É estar na presença de Jesus e ser reconhecido por Ele. É por isso que o discípulo, ele dá um segundo passo que a multidão não dá. Ele se compromete com Cristo. Ele quer servir a Cristo. Ele quer ter um compromisso com Cristo. Enquanto a multidão é levada para lá e para cá só por aquilo que vê e que recebe. O discípulo não. E Jesus está chamando essa mulher para algo muito especial. Agostinho, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: uma multidão aperta, mas só essa mulher toca. Não foi um toque de superstição, mas um toque de fé. Porque ela sabia da fama de Jesus. Ela disse: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Quem me tocou? Diz o versículo 33. A mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que dela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Presta atenção no detalhe aqui agora. Ela vem, se prostra e declara para Jesus toda a verdade. Pare de olhar para a mulher agora e tente olhar para Jairo. Tente olhar para Jairo olhando para Jesus, ouvindo toda a verdade dessa mulher. Jesus parou a caminhada para ouvir a história dessa mulher. Enquanto a filha dele está morrendo em casa. E Jesus tranquilamente, ouvindo a história dessa mulher. Quem sabe essa era a primeira oportunidade dessa mulher falar em público, depois de 12 anos de enfermidade. Enquanto Jesus está ouvindo a história dessa mulher, ele ao mesmo tempo está trabalhando na fé de Jairo, que ele já demonstrou que tem. Porque um judeu se dobrar diante de um homem, acreditando que aquele homem tinha poder para curar a sua filha, é reconhecer que Jesus é Deus. Tente imaginar isso. A filha dele morrendo e Jesus ouvindo a história de uma mulher que acabou de ser curada. Passa algum tempo, Jesus diz para a mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Amorosamente, Jesus chama ela de filha, a tua fé te salvou. Jesus está falando aqui de algo muito maior do que uma cura da enfermidade. A tua fé te salvou. O impuro
toca no puro, o puro não fica impuro, mas purifica o impuro. Porque Jesus é Deus. E os milagres que Jesus realizou apontam para algo muito maior. Aqui termina o primeiro milagre. A próxima cena é agora a notícia que vem da casa de Jairo. A notícia que chega com as seguintes palavras: tua filha já morreu, Jairo. Por que ainda te incomodas o mestre? Versículo 35. Acabou, Jairo, não adianta mais. Infelizmente, ela partiu. É tarde demais. Não tem mais o que fazer. Eu já tive que dar a notícia para alguém, algum familiar, sobre a morte de uma pessoa tão querida. E isso é muito difícil. Agora você tenta imaginar aqui o que passou na cabeça de Jairo. Por que Jesus ficou parado ouvindo aquela mulher? Agora não tem jeito, agora acabou, chegou a notícia, minha filha morreu, acabou de falecer, não tem mais jeito. Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu já disse para vocês que Jesus está trabalhando na fé que Jairo já demonstrou que tem. Mas eles pensavam, como alguns pensam hoje também, que só há esperança enquanto há vida. O cristianismo ensina para nós que a vida não termina no cemitério. Para nós não termina no cemitério. Jesus disse: apenas confie em mim. Isso ainda não acabou. Irmãos, como Jesus quer ensinar para nós a confiar nele, independente das circunstâncias? Como Jesus quer ensinar isso para nós? C.S. Lewis ele disse que o grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. As nossas emoções. E Jesus diz assim: não temas, não fique com medo, tenha fé, creia somente. Continue acreditando, continue confiando. Jesus poderia ter curado, irmãos, a filha de Jairo sem ir à casa de Jairo. Jesus curou um servo do centurião sem saber o nome do servo. Mas como eu disse para vocês, Jesus está trabalhando na fé que Jairo já demonstrou que tem, e ele faz isso comigo e com você, o tempo todo. Amadurecendo, nos ensinando a confiar nele, independente das circunstâncias. A continuação do texto diz que Jesus deixa a multidão, leva com ele apenas Pedro, Tiago e João. A multidão tem que ficar para trás, porque a próxima cena é uma cena pesada. Muito choro, desespero. Ontem, na nossa reunião do seminário de oração, quando nós oramos pelo Micael, eu lembro de um colega de turma que tem um filho da mesma idade do Micael, e ele falou assim: cara, isso é difícil demais. É difícil demais lidar com isso. E Jesus agora deixa a multidão e leva com ele só os discípulos. Porque tem uma cena difícil agora. Nós vamos chegar numa casa que está todo mundo em prantos, chorando, desespero. E quando Jesus chega na casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Havia muito choro, desespero. E ao entrar, Jesus disse: por que estáis em alvoroço? Por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. Jesus não está ensinando aqui o sono da alma, como algumas religiões ensinam. Não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: assim como é fácil para vocês acordar alguém, ressuscitar alguém, para mim é mole. Não é difícil isso para mim. John MacArthur ele diz que Jesus usa a metáfora do sono, redefinindo a morte como um estado temporário. Mas quando Jesus disse a menina não está morta, ela apenas dorme, todo mundo caiu na gargalhada e começaram a rir de Jesus.
provavelmente eram as carpideiras. Eram pessoas que eram contratadas para chorar no velório. Você tinha direito de contratar alguém para chorar no velório. Mas é esse povo que chora e ri ao mesmo tempo. É um povo que está chorando, mas quando Jesus diz ela não está morta, ela está dormindo, eles começam a rir de Jesus. É um povo que está ali de falsidade, não tem nada de verdadeiro ali. E Jesus não quer esse povo. Jesus manda todo mundo sair. E agora Jesus vai com seus discípulos, com a mãe e o pai da criança, até onde ela estava. Toma ela pela mão e disse, Talitá cumi, em aramaico, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. O Tim Keller, comentando esse texto, ele diz algo que para mim é muito especial e eu queria compartilhar com vocês. Segundo ele, essa palavra talitá, uma vez que é um diminutivo que uma mãe usaria em relação à sua filha, é provável que a melhor tradução para essa palavra seja meu amorzinho. E cume não significa ressuscita, mas levanta. E aí o Tim Keller aplica o seguinte, assim como um pai acorda a sua filhinha, dizendo, meu amorzinho, levanta. Jesus segura nas mãos dessa criança e diz assim, meu amorzinho, levanta. Porque se eu estiver segurando a sua mão, a morte nada mais é do que o sono. E Jesus ressuscita aquela criança. Porque Jesus é aquele que um dia diz, haja luz, e houve luz. Jesus é aquele que disse, haja firmamento. Jesus é aquele que soprou o fôlego de vida no boneco de barro. E ele dá uma ordem para essa morta. Menina, eu te mando, levanta-te. E o texto faz questão de dizer, imediatamente a menina se levantou, se pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Mais uma vez, Jesus toca no impuro e não fica impuro. Jesus toca no cadáver. E ele ressuscita essa menina. E para provar que ela estava viva, diz assim, dê alguma coisa para ela comer. Por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Um outro comentarista disse algo que também para mim é muito especial. Ele disse assim, se Jesus dissesse, levantem-se, todos os mortos do mundo teriam se levantado. Tamanho o seu poder. Mas ele disse, levanta, e ela levantou. Se ele diz, levantem-se, todos os mortos do mundo inteiro teriam levantado. E este é o propósito do Evangelho de Marcos, é mostrar a autoridade de Cristo. Ele tem autoridade sobre a criação, ele tem autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, sobre os mortos, sobre as doenças. Ele tem toda a autoridade. E por isso ele disse para ela, menina, levanta-te. Aquilo que ele vai fazer um dia, levantam-se. E todos um dia vão ressurgir. Queridos, o que nós podemos aprender com essa história? Quais as aplicações que nós podemos fazer? Eu queria gastar um tempo agora aplicando esse texto. Primeiro, a pergunta que eu quero fazer para você que está aqui assistindo e quem sabe depois vai assistir no YouTube. Quem é Jesus para você? Ele é Deus. Jairo reconheceu o senhorio de Cristo e se humilhou aos seus pés. A mulher saiu da presença de Jesus ouvindo, a tua fé te salvou. Entenda uma coisa, Jesus é a resposta de Deus para todas as nossas necessidades. Ter o nosso pedido atendido pode ser a vontade de Deus, mas é sempre vontade de Deus ter Jesus como a resposta para todos os nossos pedidos. Quem é Jesus para você? Creia nele, receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. A segunda aplicação que eu queria fazer é que Jairo pede que Jesus toque em sua filha com as mãos. A mulher, ao invés de pedir o toque de Jesus, é ela que toca em Jesus e é curada. E tudo feito pela fé.
Tudo pela fé. Mais uma vez, nós aprendemos, meus irmãos, que Jesus cura do jeito dele, da maneira dele, ele é soberano para agir, ele não age dentro de uma caixinha de sapato, sempre do mesmo jeito, mas ele age do jeito que ele quer agir. E nós não podemos limitar o poder dele. Martin Lloyd Jones disse que um dia 2 cegos que foram curados por Cristo se encontraram. E eles começaram, então, a contar a história deles com Jesus. Um disse assim, cara, como que você foi curado por Cristo? Ele disse, olha, eu era cego, ele cuspiu no chão, fez ali um barrinho, passou no meu olho e mandou lavar no tanque. Aí o outro cego, que não foi curado dessa maneira, falou assim, cara, eu acho que você confundiu, não era Jesus. Porque comigo ele apenas disse assim, veja, e eu passei a enxergar. E eles começaram a discutir, não, então a sua experiência não é verdadeira, só a minha que é verdadeira. E sabe o que aconteceu? Abriram 2 igrejas. A igreja de Jesus que cura com cuspe e a igreja de Jesus que cura sem cuspe. Eu aprendi na minha experiência, na minha pouca experiência de caminhada cristã, irmãos, que eu não discuto mais experiência com os outros. Porque experiência é algo muito pessoal, é algo assim muito que tem muito valor para as pessoas. Respeito a experiência de cada um. Mas eu quero que você entenda uma coisa, Jesus pode curar através dos médicos quando ele quer e cura sem médicos também quando ele quer. Agora, o mais importante é ter convicção de que você está nas mãos de Jesus. Isso que é importante. Eu não estou aqui diminuindo a bênção da cura, mas eu preciso dizer algo muito importante. Qualquer cura que você venha experimentar nesse mundo é apenas um remendo. É um curativo. Porque nós não temos entre nós a filhinha de Jairo, não temos entre nós Lázaro que Jesus ressuscitou, não temos entre nós a mulher do fluxo de sangue. Mas nós encontraremos com eles na glória. Entenda bem o que eu quero dizer. Eu oro por cura, eu experimento cura e eu creio na cura de Deus. Eu creio que Jesus continua operando hoje. Um pastor estava muito doente e a sua igreja estava orando muito por ele. Um dia ele resolveu dar uma palavra para a igreja. Ele disse assim, igreja, preste atenção numa coisa. Se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se ele não me curar, eu verei a glória de Deus. Nós precisamos ter essa convicção. Por isso que eu disse, o mais importante é ter convicção de que nós estamos nas mãos de Cristo. Terceira aplicação que eu queria fazer. Jesus quer nos ensinar a confiar nele, independente das circunstâncias. É como se Jesus dissesse assim para Jairo, Jairo, presta atenção, as coisas vão piorar. Você vai continuar confiando? As coisas vão piorar, Jairo. Você vai continuar crendo? Irmãos, eu creio que Jesus quer nos ensinar a andar pela fé e não por vistas. Como que você tem lidado com os atrasos de Cristo? Com a demora de Jesus? Como que você lida com isso? Como que você lida com essa demora em resolver esse problema aí da pandemia? Como que você lida no seu coração? Mais uma vez eu cito Tim Keller. Ele diz assim, quando eu olho para os atrasos de Deus em minha própria vida, percebo que grande parte da minha consternação, desgosto, pesar, é motivado pela arrogância. Nós temos delírios de grandeza, irmãos. Achamos muitas vezes que nós somos o centro do universo. E muitas vezes esses delírios de grandeza são arrancados do nosso coração pelos atrasos de Deus, é de propósito. Ele demora mesmo de propósito, porque ele quer nos ensinar a depender somente dele. Você acha que nós já aprendemos todas as lições que ele quer nos ensinar nessa pandemia?
Jesus parou, deu uma atenção especial àquela mulher, enquanto a filha de Jairo estava morrendo em casa. Deixou o líder da sinagoga aguardando. Será que neste momento Jesus não está também atrasando alguma coisa na minha vida e na sua? Como que você está esperando? Pode ser que exista algum fator crucial que nós estamos ignorando. Por que não aconteceu ainda, Senhor? Será que nós já aprendemos a depender totalmente dele? Por que ainda, Senhor, está desse jeito? Por que o Senhor está dando atenção para outro e não dá atenção para mim? Eu já pedi ao Senhor, já falei com o Senhor, por que ainda? Mas louvado seja Deus que a palavra de Jesus é a mesma para mim e para você. Continue confiando. Ele sabe o que está fazendo. Por último, queridos, Jesus conhece os seus no meio da multidão. Que coisa maravilhosa. Como eu fui consolado, irmãos, com essa palavra. A população mundial gira em torno de 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. E olha que texto maravilhoso. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso conforta tanto o meu coração. Eu não sou apenas um CPF no meio da multidão. O Senhor conhece o que lhes pertence. No meio das lutas da vida, ele para dar atenção àqueles que confiam nele, que o buscam com fé. Spurgeon dizia o seguinte: o Senhor segue os crentes. Olha só que coisa. Pois os crentes seguem o Senhor. Ele nunca abandona os seus. No meio de 7 bilhões de pessoas, Deus conhece quem confia nele. Foi Jesus que disse depois da sua morte e ressurreição: eis que eu estou convosco todos os dias. Eu creio que essa demora em resolver o problema da pandemia, irmãos, é porque ele quer continuar nos ensinando a confiar nele independente das circunstâncias. Que o bom Deus nos ajude. Que o Senhor nos ajude a continuar confiando nele de todo o nosso coração. Amém? Eu queria orar para a gente terminar essa reflexão. Pai bendito, eu quero louvar ao Senhor. Quero suplicar a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Quero pedir que o Senhor nos ajude, Senhor. Porque até para aprender a confiar no Senhor, nós precisamos do Senhor. Continue fortalecendo o nosso coração. Não permita, Senhor, que nós venhamos passar por esse momento em que nós estamos passando sem aprender as lições. Fortalece o nosso coração, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Opa! Vocês estão na área aí, meus irmãos? Deixa eu só, deixa eu parar aqui